Fala galera, hoje vamos falar sobre dons espirituais. Eu vou me prender aos textos de Paulo, à igreja de Corinto, né? Então vamos estar lendo o livro de 1 Coríntios, vamos começar no capítulo 12. E assim, o mundo espiritual, o mundo espiritual e esse assunto de línguas, profecias, causa muita polêmica, então receba esse conteúdo com muito amor no coração. Eu vou me poupar nos comentários, então eu coloquei mais textos, vou estar lendo mais versículos e a interpretação fica um pouco a critério de vocês, um pouco a critério do que eu vou estar falando, né? Lógico que eu não vou jogar o texto, deixar vocês boiando, mas o texto ele já é autoexplicativo. Então, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Teria até mais coisas para falar, mas eu me atentei, digamos, à parte principal. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 13. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir a ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou amaldiçoado seja Jesus, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, Paulo está ponderando duas coisas aqui, né? Ora, vamos falar sobre os dons. Quais são os dons espirituais, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, segundo o mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedades de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dados de beber um só Espírito. Então, a gente entende que a diversidade de espíritos, né, de dons espirituais, é grande, mas quem dá esses dons é o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Então, 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 10. A gente está falando como o amor é o dom supremo. Então, a gente falou sobre dons e Paulo está falando sobre o amor agora. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Então, aqui Paulo está falando que por mais que existissem situações Y e X, né? Várias situações, como a língua dos homens e a língua dos anjos, sem o amor isso não importaria.
Ele está falando que o que a gente vê hoje é uma pequena parte. E quando vier aquilo que é completo, essas partes serão aniquiladas. E ele continua no capítulo 14, aqui, quem quiser ler tem mais alguns versículos, mas o que é interessante para nós aqui, estou dando uma filtradinha, em 1 Coríntios 14, do 1 ao 12, a gente vai ler que ele está falando sobre o dom de profecia ser superior ao dom de línguas, é o título aqui, né? Ele fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Então ele está dizendo assim, ó, eu queria que vocês falassem em outras línguas, mas eu quero muito mais que vocês profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se assim interpretar, para que a igreja receba edificação. O Paulo está dizendo aqui que para a igreja, se você fala em língua, é importante que você está se edificando, mas para a igreja é mais importante que você profetiza, porque estará edificando toda a igreja. Ele continua: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se troca na flauta ou na cítara? Pois, também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falassem ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes nesse mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. 12. Assim também, vós vistos que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Veja bem, Paulo está falando que os dons espirituais, eles são uma progressão para a edificação da igreja. E se você não está dando sentido a esse dom, é como se ele fosse um instrumento inanimado, que ele está lá tocando, mas não está fazendo sentido para ninguém. No 19, ele fala assim: prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Aqui até parece que ele está dando uma ajeitada para ninguém falar em língua, mas ele está exortando a maneira correta de ter a utilização desse dom. Porque no 22 ele fala assim, ó: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar um incrédulo ou um indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados, tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração. Tornam-se, é mais fácil falar tornam-se, o cara aqui complicou na tradução, vamos lá. Tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus e testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Então a gente tem que entender, sobre os dons de profecia, você pode profetizar coisas que vêm de Deus, coisas que vêm de você, porque você pode profetizar na vida de um colega, que ele seja liberto, que ele seja curado, é uma profecia, ou você pode profetizar as coisas que já estão escritas na Bíblia. São 3 tipos de profecia. E tem o cara que é profeta ainda. Poderia ser um outro vídeo, mas para deixar bem resumido, profeta, ele fala e Deus assina embaixo.
Quando você fala uma profecia, igual a mula de Balaão, ela falou uma profecia para Balaão, ela falou em uma língua diferente. Então você fala uma coisa que você ouviu de Deus, você fala uma coisa que pode vir de você, mas você está profetizando uma coisa na vida da pessoa, ou você pode profetizar coisas que já estão na Bíblia, como o Vale de Ossos Secos, por exemplo, é uma profecia que está lá e você pode estar orando essa profecia na vida de alguém. Fechando aqui sobre os dons espirituais, o vídeo ficou um pouquinho comprido porque o texto é longo, e o próximo vídeo nós vamos falar sobre adoração e vai ter uma participação super especial de alguém que vai nos ensinar a adorar. Um abraço, fica com Deus!